Boa noite a todos. Vamos começar nossos pensamentos hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Me perguntaram por que é dito que nós também somos deuses. Bom, meus caros, além de todas as citações dos livros sacros que encontramos, como em Salmos 82:6, que encontramos a frase: Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Ou em João 14:12, e vamos ver: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Ou no Bhagavad Gita, quando encontramos, por exemplo, no canto 2, falando: quando o homem renuncia aos desejos dos sentidos engendrados pela mente, obtendo o contentamento unicamente no eu, disse então que alcançou a consciência divina. Ou no canto 3, por isso devo agir sem apego aos resultados, apenas por dever, pois agindo sem apego, o homem atinge o supremo. Ou no canto 5, não se regozija com o que é agradável, nem se aflige com o desagradável. O homem de entendimento firme é livre de confusões que conhece Brahma e em Brahma repousa. E o Tao Te Ching também tem diversos poemas que podemos levantar em consideração. É um livro muito interessante. Vamos encontrar essa metáfora ou poesia nesse sentido em várias passagens. Então, em diversos livros sacros, os grandes mentores espirituais da humanidade nos falam que é possível sermos deuses, que somos deuses. Mas, se isso não é suficiente para o entendimento, vamos tentar pensar um pouco, fazer razão. Vamos usar o que sabemos e o que temos, para tentar entender um pouquinho se somos ou não deuses afinal. Bem, a descrição de Deus mais comum que a gente encontra é que ele é um ser onipotente, onipresente, onisciente. Creio que todos já ouviram isso, né? Bom, alguém que seja onipresente. Se for onipresente, tem que estar em todos os lugares. Todos os lugares possíveis de se estar. Aí faz jus ao termo onipresente. Alguém que seja onisciente tem que saber tudo o que há para existir. Mesmo que ainda venhamos a descobrir tudo o que existe ou que virá a existir. Da mesma forma, ser onipotente tem que ser capaz de fazer tudo o que é feito. E o que podemos imaginar ser feito também. Bom, então, vendo dessa forma, como podemos estar em todos os lugares, como Deus pode estar nos lugares, como Ele pode saber tudo o que é para saber, e como Ele pode fazer tudo o que é para fazer. Maneira simples de pensarmos nisso. Para se estar em todos os lugares, é preciso que para se estar em todos os lugares, para se fazer todas as coisas, para se saber todas as coisas, é preciso que sejamos todas as coisas. Então, Deus tem que ser tudo o que existe ou o que virá a existir. Isso inclui eu, inclui você, inclui a árvore, meus cachorros, inclui tudo, os objetos, a cadeira. Deus tem que ser tudo. Deus tem que ser uma consciência única, que é a junção de todas as próprias consciências que somos. Então eu sou uma parcela de Deus, estando em Deus. E você é outra parcela de Deus, que também está em Deus. E a nossa junção, com a junção de tudo, tudo, é a consciência de Deus.
então somos tudo. E somos nós. É um pensamento complexo, com alguns pormenores que deveríamos estudar. Vamos tentar entender, olhando um pouquinho o nosso corpo. Afinal, Hermes Trismegisto, 3 vezes grande, nos diz que tal qual é em cima é embaixo. Então, vamos olhar nosso corpo. Hoje, a ciência já nos fala da mente celular. E já sabemos que existe a chamada mente coletiva e a consciência coletiva. Mas o que são essas coisas? O que é mente celular? O que é consciência coletiva? O que é mente coletiva? Vamos ver. A mente coletiva é um pensamento que nós temos como verdade, que não necessariamente tenha uma explicação racional, uma explicação lógica. A mente coletiva é quando a pessoa fala o céu é azul. O céu é azul. Você olha para o céu é azul. Você aceita. Mas não foi você que determinou que essa cor se chama azul? E esse pensamento não explicou por que o céu é azul, só simplesmente é azul. Já a consciência coletiva, ela tenta dar uma explicação lógica. Então é aquele pensamento, o céu é azul, porque a luz em contato com a atmosfera reflete a luz azul. E por isso vemos o céu azul. Há uma explicação lógica. A gente entende e aceita. Porém, não foi a gente que foi lá e fez o experimento, pegamos os feixes de luz, colocamos em contato com a atmosfera e vimos o resultado. Nós não constatamos aquele resultado, nós não percebemos. Aquele resultado foi tido por alguém que concluiu e nós aceitamos. Mas não necessariamente ele é testado por nós. Ele pode ser verdade, mas se a gente fosse testar, poderíamos concluir outras coisas. A gente aceitou o que outra pessoa concluiu para nós. É consciente porque há um estudo, há uma razão de ser. Então, é um estudo consciente, mas não é nosso, é de outro. E a mente celular? O que é a mente celular? Bom, a mente celular hoje em dia, a ciência sabe disso. E a gente também. Mas no nosso corpo existe uma espécie de mente mecânica, que atua livre da nossa ação consciente. Nossas células se multiplicam, fazem formações umas às outras, criam mutações, se desenvolvem, evoluem, crescem, morrem. E a nossa ação consciente, nossa mente consciente, não tem atuação com relação a isso. Elas fazem por si. E trabalham muito bem para gerar nossa vida, atuando por si. Isso é a mente celular. Bom, com isso bem entendido, vamos observar as pessoas em nosso mundo. Quantas pessoas nós não vemos que estão atuando mecanicamente? Acordam de manhã, tomam banho, tomam café, se arrumam, vão para seus trabalhos, passam o dia trabalhando 8 horas em média, voltam para casa, dão um beijo nos seus cônjuges, cumprimentam seus filhos, assistem um pouco de TV, reclamam de alguma coisa ou outra que o jornal mostrou, vão dormir e começam no dia seguinte novamente a mesma coisa, a mesma rotina. Quantas das pessoas não têm reações totalmente mecânicas? Acontece alguma coisa, a resposta já foi uma resposta programada. Quantas delas não se observam, não estão a perceber quem são de verdade? Estão simplesmente a existir, a agir, andar pelo mundo. Estão simplesmente andando. Não sei nem se existem, porque somem da existência. Quantas delas têm ações significantes para o mundo? Quando partirem, os filhos vão lembrar, os netos vão lembrar, os bisnetos já não. Por quanto tempo vamos ter a lembrança da existência desses seres? A grande maioria atua de forma mecânica no nosso mundo que vivemos.
Então... Desculpem. Mas então são como nossas células. Mecânicos. E... se observarmos o nosso corpo, vamos pensar na célula do nosso braço. Ela tem sua rotina, se multiplica, cresce a pele, desenvolve. Agora ela não tem uma noção da nossa consciência maior, a nossa consciência que age no dia a dia. Ela está vivendo a vidinha dela, fazendo o trabalho dela. E se a gente pensar numa célula do nosso complexo cerebral, ela talvez tenha essa noção, porque ela sente uma consciência, uma energia que passa por ela, que gera um determinado efeito. Então, se imaginarmos a célula do cérebro falando com uma célula do braço, a célula do cérebro sente a energia passando por ela, gera um efeito nesse universo das células. E ao falar para a célula do braço, a reação da célula do braço, que não sente essa energia, só pode ser: você está louco, isso não existe. E a célula do cérebro vai tentar tudo para falar que existe, mas não vai conseguir provar. Até essas células podem brigar e terem grandes confusões por causa disso. Se aumentarmos então a complexidade disso, imaginar duas células do cérebro, debatendo que as duas sentem algo. Aí uma fala: eu sinto que só estou nos períodos noturnos. A outra fala: não, eu sinto que só estou nos períodos diurnos. Sonho, um estado de atenção. Aí cada uma dessas células cerebrais cria sua forma de explicar o que sentem. E aí eles vão começar a falar com as células das medula óssea. Elas também sentem algo. Não é tão direto como as células cerebrais, mas sente algo que passa por elas. E cada uma dessas células de medula óssea acaba aceitando alguma das explicações de uma das células cerebrais, se é diurno, se é noturno, ou enfim. E logo eles defendem aquilo que aceitam como verdade, mesmo que não saibam se é mesmo verdade ou não. Mesmo porque até as células cerebrais não estão sabendo a verdade de fato. Cada uma pegou uma parte do que realmente acontece, a parte que tem mais a ver com a sua própria natureza. Mas isso não é verdade, é no máximo parte da verdade. Bom, se isso acontecer, nós vamos perceber que aí já teremos os ateus, as variações de religiões e os fanáticos. Tudo isso só no nosso corpo. E o Deus desse corpo seria a gente, os deuses das nossas células. Ah, se todas as nossas células trabalhassem em conformidade com o que queremos de fato. Só para vocês saberem, a gente nem envelheceria. Nossas células também não morreriam. Afinal, as células morrem porque ficam se multiplicando até não terem mais forças. E morrer de velhice é justamente isso. Quando a maioria das nossas células corpóreas não conseguem mais se multiplicar. Mas é difícil a gente se comunicar com as nossas células. Não é tarefa fácil. Mas sem devaneios. Voltando ao pensamento. Dentro de cada uma de nossas células, qualquer que seja, está o nosso DNA. Logo, cada célula do nosso organismo tem todo o nosso potencial de ser, todo o nosso ser por desenvolver dentro de si. Então imaginemos que uma célula da medula óssea tenta explicar que existe uma consciência maior para uma célula do nosso braço. É praticamente impossível a célula do braço entender o que a célula da medula óssea está falando, pois nem a célula da medula óssea sabe exatamente do que está falando. Sem falar que muitas vezes a célula da medula óssea fala com um certo fanatismo, que até foge ao raciocínio. Mas se a célula do braço olhar para dentro de si, vai encontrar o nosso DNA, onde tem todo o nosso ser em potencial de existir. Aí sim, a célula do braço vai poder entender o que a célula da medula óssea está falando. Porém, ao perceber isso e tentar explicar para a célula da medula óssea o que está a falar, o que a própria célula da medula óssea está tentando falar, essa célula não vai querer entender, pois ela aceita apenas a parcela da verdade que ouviu daquela célula cerebral, pois essa já satisfez a célula da medula óssea, e ela não quer mais, não precisa de mais. Ela acredita naquilo e não quer olhar para dentro de si. Ela aceita o que foi falado.
dificuldade a célula do braço vai ter para explicar que existe mais, que aquilo é só uma parcela de tudo. Ah, que dificuldade. E esse é basicamente o mundo que vivemos, uma visão de microcosmos. Se compararmos as células do nosso corpo, interpretamos que podemos ser células de Deus. Tudo o que foi falado sobre Deus se faz racional. Ele sim é um ser onipotente, onipresente e onisciente, pois ele é parte de nós, e nós somos parte deles. Não somente nós, mas tudo o que existe, ainda existe, virá a existir. Todas as atitudes que tomamos são tomadas como uma atitude de Deus. Somos divinos. Tudo o que entendemos passa a ser do entendimento de Deus, pois nós somos Deus, e Deus é a gente. Somos o um e o todo, o universo. E da mesma forma que dentro de nossas células está nosso DNA, dentro de nós está o DNA de Deus. DNA de Deus. E nós poderemos acessá-los, abrindo assim todo o nosso potencial de ser divino, que está dentro de nós mesmos. De forma que nos tornaremos um Deus na Terra, pois o Pai está em mim e eu nele. Mas é claro que o mundo vai dificultar isso. Vai dificultar esse entendimento, vai dificultar essas atitudes. Pois, assim como nós, se observarmos nós mesmos, se uma célula do nosso braço for retirada e dela se desenvolver um clone ou algo que seja um outro eu, não tem problema nenhum para nós, o eu original. Porém, se todas as células do nosso corpo começassem a fazer isso, esse nosso eu original vai entrar em desespero, pois estaria se desfazendo. Aí, para sua própria conservação, vai fazer de tudo para impedir que suas células se soltem e se recriem novos seres tão conscientes quanto esse eu original. Mas mesmo assim, toda a célula do nosso corpo tem o total potencial do nosso ser. Elas têm dentro dela tudo o que precisam para serem tão conscientes como nós. Só não fazem. Isso está na sua programação mental básica. E é a nossa sorte. Assim nós nos mantemos. Mas com Deus é diferente. Ele quer que você faça. Ele se doa. Se doar, isso é amor. Ele se doa até que se desfaça, até que você possa ser um novo ele, um novo Deus. Ele faz isso, esse verdadeiro Deus, o Deus real, o Deus todo, o Deus fonte, absoluto. Porque se ele se desfizer em você, e você se refizer nele, ele continua a existir. Ele sabe que continua a existir, ele tem mais consciência disso. Ele aumenta o próprio potencial dele e se torna absoluto, o zero verdadeiro, que é o todo verdadeiro. Não há como ele sumir. Ele é eterno. E por isso ele se doa em amor pleno. Está sempre se doando. Pois ele não é como nós que temos medo de sumir e somos egoístas e não queremos sumir. Não queremos nos desfazer em novos eus. Ele é mais que isso. Ele é amor. Ele é absoluto. Ele se entrega plenamente a toda a criação ou criação. Ele se entrega de verdade. Ele ama de verdade. Ele é lindo, perfeito, absoluto. O todo, a fonte, está em tudo e em todos. Se observarmos, meus caros, nós somos células de Deus. E toda a descrição de Deus está correta. Deus está em nós. E nós somos Deus. Ao menos, somos Deus em potencial de ser. Se quisermos mesmo percebermos Deus, devemos olhar para dentro de nós, para nós mesmos. Se quisermos realmente nos unirmos ao absoluto, este é o caminho. Por mais que eu tente passar para vocês o que eu percebo de Deus, eu só consigo passar exatamente isso, o que eu percebo. E se eu quero entender o absoluto, eu preciso que você me passe o que você percebe de Deus, para que possamos unir
porque somente unindo as nossas percepções poderemos nos aproximar da verdade. A verdade acontece, e a partir do momento que eu conto, é meu ponto de vista da verdade. Eu conto com a sua evolução para ter a minha evolução, porque eu sou um outro você, e você é um outro eu, porque nós somos Deus. Eu sou uma parcela da consciência divina em ação, e você é outra parcela da consciência divina em ação, e somente a junção de todas as nossas consciências divinas em ação é que poderá nos levar próximos do que é Deus. Somente a junção de todas as consciências divinas em ação, do universo inteiro, do macrocosmo inteiro, do multiverso inteiro, é que pode se igualar a Deus. Isso não é bom, não é mal, não existe certo e errado. Tudo é divino, tudo nos leva ao bem. O mal também nos leva ao bem. Nos faz superar, nos faz vencer. São barreiras que passamos, conquistamos, que evoluímos. O ladrão que nos rouba, o assassino que mata. São coisas que temos que vencer, superar, conhecer. Temos que saber e iluminar. Iluminemos as nossas sombras, meus irmãos. Iluminemos, porque temos trevas dentro de nós também. Iluminemos nossas trevas. Demos luz às nossas trevas e às trevas dos nossos irmãos. Demos luz ao mundo, pois isso vai nos fazer crescer. Isso é evoluir. Isso é se conhecer, é autoconhecimento e também é conhecer Deus. Porque somos Deus. Somos Deus. Meus irmãos, espero que tenha entendido ao menos um pouco. Espero me ter feito minimamente claro, para que vocês possam crescer, entender, evoluir. Espero que esse áudio seja útil para quem ouve, pelo menos um pouquinho. Espero que vocês encontrem Deus em vocês. Tenham todos uma boa noite. Gratidão. Namaskar. Sets in the right light, the arrogant are